Graça e paz, irmãos. Eu espero que vocês estejam bem, que tudo esteja aí na santa paz do nosso Senhor. Hoje nós vamos ter mais um culto de cura e libertação. E para começarmos esse culto, eu gostaria de estar lendo com os irmãos Efésios capítulo 6, os versículos 18, na verdade, apenas. E eu vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, se vocês acharem alguma diferença na tradução, é por conta disso, ok? A palavra de Deus nos diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. A Igreja de Cristo, ela é convocada a estar orando, não apenas num culto de quarta-feira, mas é convocada a estar orando em todo o tempo. Há uma recomendação paulina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz: orai sem cessar, quer dizer, o tempo todo. A oração é uma arma poderosa que nós temos em nossas mãos. É através da oração que nós mudamos situações. É através da oração que nós podemos mover as coisas que estão escondidas a se tornar presente e resistente aos nossos olhos. Então, para começarmos este culto de oração, culto de cura e libertação, eu vou pedir a Aline que esteja fazendo a primeira oração e logo em seguida partiremos para o louvor. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui. Mais um culto, Pai, na Tua presença, Senhor. Obrigada porque nós temos a chance, nós estamos aqui para honrar e glorificar o Seu nome. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. O Senhor proveu as nossas casas, o Senhor proveu tudo o que nós precisamos, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós pedimos ao Senhor também, Pai, abençoe este culto, Deus, Pai, de maneira abundante, Deus, que nós possamos, Deus, entregar a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor e mais sincera adoração, Pai, que nós possamos, Senhor, tocar o Teu coração com os nossos louvores, Pai. E que da mesma maneira, Senhor, o Senhor possa abrir as janelas dos céus, Pai, e derramar sobre este lugar, sobre os nossos irmãos, Deus, que eles estão em casa, Pai, as Tuas bênçãos, a Tua chuva seródia, Pai, através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glorificado seja o Seu santo nome. Teu poder.
Pai, para o louvor do Teu santo nome, que tenhamos desejo, Senhor, de exaltar, de glorificar e engrandecer o Teu nome todos os dias da nossa vida, Senhor, porque o Senhor é o único digno de receber, Senhor, todo louvor e toda adoração, Senhor. Aleluia. Diga, Cordeiro, que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar
Pai. Aleluias.
viver, Senhor, uma vida de constante adoração, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Gostaria de estar pedindo para a Johanna dirigir este momento de oração. Nós vamos orar por missões. Lembrando que nós temos que orar pelos 50 países onde a igreja tem sido perseguida. Também lembrar de orar pelos missionários. Há um desejo também no coração de Fernando e Mari de retornar para a Índia, e para tal precisa que essa pandemia cesse, né, que possa ser aberta novamente as fronteiras para que eles possam retornar com a documentação da Larissa. Então isso é um motivo também de oração, meus irmãos. Você que está orando aí na sua casa, lembre também de orar por Rafa, Carol, pastor Márcio, também que está numa região que está endêmica. E estejamos orando por missões, pelos missionários, pela Casa Nova Geração. Amém, amados? E Johanna, dirige esse momento de oração. Senhor, Pai, aqui em tua presença, Senhor, nós colocamos aqui em especial, Senhor, missões, ó Pai. Neste momento, Pai, eu vou te pedir que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, cada missionário, Senhor, aonde quer que eles estiverem, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, fortalecendo, ó Pai, dando sabedoria, Senhor, dando inteligência, Senhor, que eles possam confiar em Ti, Senhor, e saber, Senhor, que tudo coopera, Senhor, para o bem deles. Senhor, e que independente da dificuldade, ó Pai, eles possam confiar em Ti, Senhor, acreditar que o Senhor sempre estará com eles, ó Pai, que a Tua vontade venha a ser feita, Senhor, ali no meio de cada um, ó Pai. Te peço pelos países, Senhor, pelos 30 países, Senhor, que ocorre, Senhor, ali a perseguição, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando ali, Senhor, cada pessoa que neste momento, Senhor, que está lá, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, que neste momento de pandemia, Senhor, o Senhor também possa estar dando estratégia, Senhor, para que eles venham de alguma forma, Senhor, pregar o Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o Fernando e a Mari, Senhor, que querem voltar para a Índia, Senhor. Abençoar também o Rafa e a Carol, Senhor. O pastor, Senhor, que foi citado aqui também, Senhor. Todos os outros, Senhor, que não foram citados, Pai, mas que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, fortalecendo, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Também, como é do nosso costume, nós vamos orar por cura e libertação. Você sabe que tem alguém que está enfermo, a palavra diz que nós possamos orar. Então, oremos por aqueles que nós sabemos que necessitam de cura, que necessitam de libertação. Mesmo você na sua casa, meu amado, eleve os seus pensamentos ao Senhor e apresente ao Senhor esta pessoa. Também lembre daquelas pessoas que estão nos hospitais e necessitam de cura, e daqueles que estão presos, irmãos. E alguns podem dizer, mas eles merecem estar lá. Ninguém merece aquele lugar. Muitos ali foram induzidos por Satanás e fizeram o que fizeram. Mas oremos para que eles também recebam a libertação interior, que eles possam ser encontrados ali, que alguém possa levar a palavra do Senhor para eles, para que eles também sejam libertos daquela prisão interior no qual também eles têm vivido. E para esse momento de oração eu vou pedir que a Aline esteja orando. Amém? Senhor, oramos agora neste momento, Pai, por cura, Deus. Ô Senhor, o Senhor sabe, Deus, o que o seu povo sofre, Deus, qual enfermidade, Deus, que está ali atrapalhando o dia a dia, Senhor, que está machucando, Deus, que está doendo, Pai. O Senhor conhece, Deus, o nosso íntimo, Deus, o Senhor nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa, Pai, porque o Senhor é o nosso Criador, Pai. Senhor, nós rogamos ao Senhor nesta hora, Pai, entra com a Tua poderosa mão, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Aonde os médicos não conseguem alcançar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, colocar as Tuas mãos, Pai. E curar, Senhor, trazer um alívio, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós sabemos, Senhor, que tem enfermidades que vêm, Pai, que são para glorificar o Teu nome, Deus. Então, Senhor, que essas pessoas vão serem curadas, Deus, elas possam se glorificar o Teu nome através disso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traz o descanso na alma, Senhor, o descanso físico, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, por libertação, Pai. Nós sabemos, Senhor, que tem muitas pessoas, Deus, que elas são vítimas das drogas, do álcool, Senhor, vítimas, Senhor, de ataques malignos, Senhor, que ficam com as suas mentes, Pai, cauterizadas pelo Satanás, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas possam ser libertas, Pai. Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, Pai, um Deus de misericórdia, Senhor, e que sempre dá, Deus, Pai, uma segunda chance àqueles, Deus, que se achegam a Ti com o coração sincero e contrito, Deus. O Senhor perdoa, Pai. E nós pedimos essa hora ao Senhor, Pai, essas pessoas, Deus, que elas
se encontram, Deus, numa situação ali presas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, tocando ali naqueles corações, Pai. Deus, porque, Deus, por mais que eles tenham feito coisas horríveis aos olhos humanos, Deus, mas o Senhor tem misericórdia, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, Deus, e que quando a pessoa fala que ela está arrependida e quer mudar, o Senhor olha com atenção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traga ali, Deus, o Teu refrigério, Deus, aquelas pessoas angustiadas, Pai. As famílias angustiadas, Senhor, também, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oramos ao Senhor também, Pai, as pessoas, Deus, que elas estão enfermas pelo novo coronavírus, Pai. Oh, Deus, nós, Pai, sabemos, Senhor, que isso, Deus, é uma pandemia, Senhor, que veio, Deus, para acabar, Deus, com parte mesmo, Deus, aqui da população mundial, Pai. Mas nós que cremos em Ti, Deus, sabemos que mal nenhum chegará à nossa tenda, Deus. Nós confiamos que o Senhor é o Deus que nos guarda, Deus, porque nem enquanto dormimos, Deus, o Senhor guarda-nos, Pai, até quando dormimos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, os que já estão enfermos, Pai, vai com a Tua mão ali curando, Senhor, trazendo alívio, Senhor. E que as pessoas, Deus, que elas estão entubadas, Deus, precisando lá de respiradores, Pai. Vai ali, Deus, com Tua mão poderosa, Senhor, e que os pulmões voltem a funcionar novamente, Deus, as funções hepáticas, as funções renais, Deus, porque nós sabemos que afeta tudo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, e que não fique sequelas, Pai, porque o Senhor é o Deus que cura por completo, Senhor. O Senhor faz a obra completa, o Senhor nunca chega atrasado, o Senhor nunca faz a obra pela metade. O Senhor chega na hora e faz a obra por completo, a obra por completo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Deus, acreditando que o Senhor já está realizando milagres, Pai. Amém. Amém. Vamos passar para o momento da palavra. Eu vou pedir ao Guilherme que esteja orando pela vida do pastor Daniel, que vai ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Amém, Guilherme? Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, que agradecer, ó Pai, Senhor, por tudo que tem feito por nós, Deus, nesse dia, ó Pai, Senhor, nessa noite, Pai. Deus, peço, Pai, Senhor, a história do pastor Daniel, Pai, Senhor. Amém. A gente vai entrar, Pai, Senhor, com a mente e coração aberto, Pai, Senhor, para receber, ó Pai, Senhor, a palavra, ó Pai, Senhor. E que o Senhor vai usar, ó Pai, Senhor, o pastor, ó Pai, Senhor, para que esse instrumento seu, ó Pai, Senhor, que seja a voz sua, não a voz dele, ó Pai, Senhor. Isso que eu peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Daniel? Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus por mais um dia, mais um momento que nós podemos estar na presença dele. É maravilhoso. Podemos estar na presença do Senhor, né? Não tem nada melhor, não tem lugar melhor para estar senão na presença do nosso Deus. O Senhor me deu uma palavra há um tempo atrás e eu cheguei a ministrar ela numa situação e o Senhor tocou no coração de trazer esta mensagem aqui para os irmãos. E essa mensagem ela parte então da história, do relato dos discípulos no caminho de Emaús, que está lá em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, verso 13. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Nós vamos ler então esse trecho, né, essa história. Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? E eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram.
Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Bom, esse aqui é o primeiro relato de irmãos metodistas na palavra do Senhor, né? Irmãos que têm ali o seu coração aquecido, que falam que o seu coração ardia enquanto Jesus falava. É uma história muito interessante, porque no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele aparece então às mulheres, né, que vão até o túmulo. Ele aparece a Simão, como, né, o próprio texto aqui diz, e ele aparece também a esses dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. É interessante porque no momento em que Jesus passa a caminhar junto deles, eles não reconheceram a Jesus, né? A palavra diz que é como se eles não tivessem como reconhecer a Jesus, que os seus olhos estavam, né, impedidos de reconhecer a Jesus. E eu acho muito interessante porque então Jesus pergunta o que aconteceu, né? Eles falando: poxa, você é o único que não sabe o que aconteceu, e eles vão e contam para Jesus. Eu fico imaginando assim uma situação em que você passa, né, por algo, depois alguém chega para você e fala assim: pô, você não sabe o que aconteceu com você, né? É estranho, né? E Jesus ouve, né? Jesus prontamente ouve. Jesus, ele mesmo pergunta, né? Ele fala, né, o que foi, né? De que se trata, né? No versículo 19. E eles discorrem. Então eles discorrem a versão deles da história, né? A versão que eles conseguem enxergar. E é interessante porque Jesus logo em seguida ele fala: então, mas como que vocês não conseguem entender o que deveria acontecer? E então ele começa a explicar desde Moisés, ou seja, desde lá do princípio, do início da formação do povo de Deus, né, do êxodo. Então Jesus vem falando todas as coisas e explicando tudo aquilo que deveria acontecer a ele mesmo, ao Cristo. E depois, né, quando eles terminam de fazer essa etapa da caminhada, e Jesus já tinha explicado tudo isso a eles, então Jesus faz como vai, né, adiante, mas eles praticam algo que é muito valioso, que o Senhor Deus ensina tanto para os judeus como para nós hoje, que é a hospitalidade. E então eles convidaram Jesus a ficar com eles mais um tempo, dado que já estava tarde, né, ao invés de Jesus continuar caminhando ali, que eles não sabiam que era Jesus, mas ao invés dele continuar caminhando, que ele ficasse ali com eles. E quando você entra nesse ambiente de hospitalidade, acontece algo que, para a cultura judaica, é algo de muita intimidade, que nos nossos dias a gente, né, na nossa cultura também que é o comer junto. Você não come junto na mesa da sua casa com alguém que você não conhece, né? Você só faz isso com alguém que você conhece, com alguém que você quer perto. E eu acho muito interessante que foi neste momento, um momento de intimidade, que Jesus toma do pão, agradece e reparte o pão, foi que os discípulos o reconheceram. É interessante porque a palavra de Deus já havia tocado o coração deles, tanto que eles falam logo em seguida: poxa, o nosso coração não ardia enquanto ele falava a nós. Então assim, eles já tinham sinais de que aquela pessoa que estava falando com eles não era qualquer pessoa, e que aquelas palavras que ele estava dizendo não eram palavras quaisquer, mas eram palavras de Deus mesmo. Mas ainda assim não reconheceram a Jesus. Mas quando Jesus se manifesta em algo íntimo e simples do dia a dia deles, eles reconhecem a Jesus. Isso para mim traz uma lição muito importante, que é que nós devemos reconhecer ao Senhor Jesus na intimidade das nossas vidas.
Se Jesus não participar da intimidade das nossas vidas, algo está errado, irmãos. É neste momento que nós devemos e que nós podemos reconhecer ao Senhor, porque Ele quer participar da intimidade das nossas vidas, né? Daquela comunhão mais próxima. Então nós precisamos aprender a viver esta intimidade com o Senhor. Além disso, irmãos, logo em seguida, né, que eles reconhecem a Jesus e que eles falam ali de um jeito muito interessante, né, que não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Tem outro lugar onde nós devemos começar a aprender a reconhecer o Senhor, que é no caminho. Irmãos, todos nós estamos caminhando. Alguns de nós não sabem para onde. Infelizmente. Nós deveríamos saber e deveríamos nos encaminhar, né, para algum lugar. Eu acho muito interessante, na sala dos jovens a gente tem estudado a respeito do livro de Atos e contando ali as viagens de Paulo. Paulo sempre tinha um alvo, ele sempre falava, eu estou indo para tal lugar, eu estou indo para outro lugar, estou indo para aquele lugar. Ele sabia para onde ele estava indo, em alguns momentos o Espírito Santo, né, movimenta ele para ir para outro lugar, mas ele sempre sabia para onde ele estava indo. E nós devemos saber para onde nós estamos indo, mas nós devemos aprender a reconhecer o Senhor em nossos caminhos. E isso, irmãos, é algo tão forte, tão importante, que lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, olha só que interessante. Aqueles discípulos estavam indo para longe de Jerusalém. Estavam indo, né, num caminho de Emaús. Estavam indo para longe. Jesus aparece para eles, conversa com eles, e quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece. O que eles fazem? Eles voltam. Imaginem que eles tinham falado para Jesus não seguir adiante, porque já estava tarde. Ou seja, já estava tarde para viajar. Mas mesmo assim eles pegam e voltam para trás, para poder encontrar os outros discípulos. Porque quando eles compreenderam que aquele era Jesus e que Jesus estava ressurreto, que Jesus estava vivo, eles tiveram que reconduzir o seu caminho ao encontro dos outros irmãos. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus em nosso caminho, diz aqui Provérbios que Ele endireitará as nossas veredas. Esse é um momento, irmãos, de nós reconhecermos a Jesus, de entendermos que Ele está caminhando conosco, reconhecer que Ele quer interferir no nosso caminho, Ele quer endireitar o nosso caminho e permitir que o Senhor endireite os nossos caminhos. Mas, pastor, o que é isso? Isso é permitir que o Senhor corrija para onde nós estamos indo. Como eu falei há pouco, tem gente que não sabe para onde está indo, onde quer chegar. Mas nós devemos saber, e como Paulo dizia, né, prossigo firme para o alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é ser como Cristo. Nós devemos saber para onde nós estamos caminhando. Irmãos, isso me faz refletir muito a respeito de para onde nós estamos caminhando. Embora nós estejamos numa situação que as pessoas não estão indo para muitos lugares, a sua vida continua, irmão. A minha vida continua. Alguma coisa a gente está fazendo nesse período. Ninguém está hibernando, né? Pelo menos eu desconheço assim, essa capacidade de hibernar do ser humano. Para algum lugar a gente está indo. E para onde nós estamos indo? Espiritualmente, irmãos, para onde nós estamos indo? Sabe, será que nós estamos buscando crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos buscando crescer espiritualmente? Será que nós estamos buscando, mesmo neste momento de distanciamento, estreitar os nossos laços entre os nossos irmãos para nos tornarmos mais próximos de fato, em espírito e em verdade? Será que nós temos feito isso? Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. O Senhor quer endireitar os nossos caminhos, porque eu estou certo de que o Senhor amanhã fará maravilhas em nosso meio. E eu estou certo de que o momento seguinte deste que nós estamos vivendo é o momento que o Senhor vai manifestar a sua glória, sobre a sua igreja de uma maneira maravilhosa, irmãos. Glória a Deus.
como Josué 3,5, né? Diz ali, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Irmãos, deixemos o Senhor endireitar o nosso caminho hoje. Isso é santificação. Deixemos o Senhor endireitar as nossas veredas hoje, porque amanhã Ele fará maravilhas em nosso meio. Irmãos, todo momento de luta, de perseguição que houve à Igreja de Cristo resultou em seguida em um momento de avivamento e um momento de crescimento. E eu creio que isso tem muito a ver com momentos em que o Senhor dá uma chacoalhada, sabe, na igreja, e só fica quem está firme. Só fica quem está firme. Só que esses que estão firmes, para poder sobreviver a esse chacoalhão, tem que se firmar mais ainda. Tem que se enraizar mais ainda. Tem que se santificar mais ainda. Buscar ao Senhor mais ainda. Para que possa estar pronto para aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio. Porque o Senhor vai fazer em nós. É algo muito importante que nós devemos compreender e saber. O Senhor sempre quer realizar maravilhas em nosso meio. Nosso Deus é um Deus criativo, irmãos. Ele não parou de criar, né? Ele não parou de criar coisas, de criar novidades para nós. Ele não parou de inovar, digamos assim. Ele não parou de fazer isso, né? É lógico que aquilo que está estabelecido, o Senhor o fez para ser perpétuo. Mas ainda tem novidade para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos viver em novidade de vida. Então há novidade para nós, há novidade para a igreja do Senhor e ela está por vir. Mas nós precisamos estar preparados. Possamos começar, irmãos, a viver com o Senhor em nossa intimidade. Naquele momento que você separa no seu dia para orar e falar com Deus e somente com Deus. Para ler a palavra do Senhor, para apresentar diante dele o seu coração e dizer como você está, para apresentar diante de Deus as suas preocupações, os seus anseios, e então deixar o Senhor trabalhar na sua vida e aprender a viver esta intimidade com o Senhor, e a partir disso caminhar sempre pelos caminhos que o Senhor quer que nós estejamos caminhando, porque aí Ele vai endireitando os nossos caminhos, quais os passos que a gente vai dar, né? Igual um pai que segura o filho que está aprendendo a andar, né? É tão bonitinho assim, a criança vai tentando andar e ela vai cambaleando para um lado, vai cambaleando para o outro, o pai vai ali aparando, né? De um lado para o outro para a criança não cair. É como o Senhor endireita as nossas veredas, né? E Ele quer fazer isso conosco. Então nós precisamos estar nessa intimidade para que o Senhor faça isso conosco, porque isso é um caminho, irmãos, um caminho de santificação. Um caminho em que o Senhor está nos santificando para realizar as maravilhas que Ele tem para realizar em nossas vidas. O Senhor, Ele tocou o meu coração em relação a essa palavra enquanto eu orava e perguntava ao Senhor o que Ele queria dizer à sua igreja nesse dia. E o Senhor falou muito, muito claramente comigo, assim, nessa questão da intimidade, né? Da intimidade. Como é que está a nossa intimidade com Deus? Como que nós temos falado com Deus? Será que a gente só chega para Deus no final da semana, no domingo, para falar para Ele: Deus, eu pequei a semana inteira, mas me perdoa agora, que hoje eu vai, aí a gente levanta a mão para o céu e adora a Deus, e simples assim? Isso não é intimidade, né? Uma pessoa que você tem intimidade, você não vê uma vez por semana, né? Você vê muito mais vezes, né? Você pelo menos fala com a pessoa praticamente todos os dias. Então como que nós vamos desenvolver intimidade com Deus se nós não estivermos falando com Deus diariamente, né? Através da oração. A pastora veio falando conosco a respeito da oração. É através da oração que nós teremos intimidade com Deus. É através da interação com a palavra do Senhor que nós teremos intimidade com Deus. E Ele quer que nós desenvolvamos essa intimidade com Ele. É interessante porque Deus é um Pai de braços abertos, nos esperando. Só que Ele conseguiu, né, através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele conseguiu tirar todos os empecilhos que tinha para chegar até Ele. Todos. Hoje nós não temos nenhum empecilho. Nós podemos falar diretamente com o Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. É lindo pensar nisso. Eu fico até emocionado, assim. É lindo você pensar que eu posso simplesmente fechar os meus olhos e falar com o meu Pai. Simples assim.
Né? Assim como eu falo com quem está aqui ao meu redor, simplesmente eu posso olhar para a Johanna e falar com ela. Assim nós podemos fazer. E não é, irmãos, Moisés, que falava tanto com Deus, não era do mesmo jeito que a gente. Né? Ele viu Deus face a face. Mas o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu na cruz. Olhem isso, irmãos. Olhem que maravilha. Nós podemos falar com Deus hoje tão ou mais próximo do que Moisés esteve diante de Deus. Imagina, se o rosto de Moisés brilhava, imagina o nosso, como é que não deveria estar, né? Irradiante da presença do Senhor nas nossas vidas, né? Com o Espírito Santo morando e trabalhando nos nossos corações dia após dia, né? O Senhor quer ter essa intimidade conosco e por isso Ele desenvolveu todo este caminho. Caminho, irmãos. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor desenvolveu este caminho para que nós pudéssemos chegar ao Pai. Como Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E este caminho está pronto, irmãos. Basta que nós percorramos esse caminho, um pezinho atrás do outro. Simples assim. É lógico que tem um esforço nosso. É lógico que nós temos que nos direcionar para isso. Mas não tem mais empecilhos, não tem mais dificuldades. Não é algo que nos vai ser pesaroso, muito pelo contrário, vai ser prazeroso e vai ser cada dia mais preenchedor, cada vez mais vai nos preencher, vai nos encher, vai nos satisfazer, porque o Senhor Jesus em nossas vidas, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas nos dá essa sensação de completude, né? Como eu diria, uma frase muito conhecida, né? Existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, né? E ele só pode ser preenchido com Deus, esse vazio só pode ser preenchido com Deus. Então, que nós possamos, irmãos, nos próximos dias, nos empenhar, nos encaminhar, nos direcionar, tendo como alvo estarmos com a nossa intimidade com Deus em dia, para que Ele nos santifique, para que os nossos caminhos sejam endireitados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te engrandecemos, ó Pai. Engrandecemos, ó Deus, porque Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és tão bondoso, tão amoroso com as nossas vidas, ó Deus, que um dia o Teu Filho Jesus, ó Pai, morreu numa cruz, ó Pai, para realizar uma obra tão maravilhosa, ó Deus, que nos permitiu, ó Pai, estarmos, ó Deus, diante de Ti, Senhor. Que nos permitiu, ó Deus, não precisar de intermediários para falar contigo, ó Pai. Que nos permitiu, ó Senhor, Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Pai. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, sedentos, ó Pai, de Ti, sedentos do Teu amor, sedentos, ó Pai, da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós Te rogamos, ó Deus, que venha, ó Pai, aquecer e incendiar os nossos corações, ó Pai, assim como daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, ó Pai. Deus, que esta palavra, ó Pai, que este momento possa ter incendiado, ó Pai, o coração dos meus irmãos, ó Pai, a ponto, ó Deus, deles estarem tão desejosos, ó Pai, de Ti, ó Senhor, que eles busquem, ó Pai, esta intimidade contigo, ó Pai, cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, perdoa-nos, ó Senhor, por muitos momentos, ó Pai, estarmos, ó Senhor, distantes de Ti, ó Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós deixamos, ó Deus, a correria do dia a dia, nós deixamos as situações deste mundo, ó Pai, atrapalhar-nos, ó Deus, e atrapalhar a nossa intimidade contigo, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, e nos fortalece, ó Pai. Nos ajuda e nos ensina, assim como o Senhor tem nos ensinado neste dia, ó Pai, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Queremos Te reconhecer, ó Pai, na intimidade das nossas vidas, ó Pai. Nos momentos mais simples e mais corriqueiros da nossa vida, como o partir do pão, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Seja conosco, ó Pai, enchendo os nossos corações, ó Pai, de amor, ó Pai, de paixão pela Tua vontade, ó Pai. De vontade, ó Deus, de fazer aquilo que é a Tua vontade, ó Pai. De vontade, ó Deus, de fazer aquilo que está em Teu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Incendeia-nos, ó Deus, os nossos corações, ó Pai, por Ti, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana Júlia vai ensinar a gente como é que funciona esse negócio aí do YouTube. Eu estou aprendendo também, viu, irmãos? Como é que é, Ana Júlia? Vira lá para a câmera, conta lá para a gente como é que é. Deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Entenderam
Júlia? Porque nós temos que aprender. Deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Agora a gente vai aprender, irmãos. Todo culto a Ana Júlia vai falar de uma possível que nós não aprendamos, né? Amém. Senta lá, Ju. Obrigado, Ju. A Ju vai ser a nossa youtuber. Como é que é o negócio dele agora? Influencer digital. Influencer digital. Nós vamos aprender, irmãos. Não. Nós nem sabíamos usar esse trem, irmão. A gente já sabe, está melhorando, né? Graças a Deus. Então, tá bom. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta palavra, por este momento de louvor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor nos ministrou ao coração nesta noite. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos dirigindo, nos guardando. Pai, eu te agradeço e te louvo pela vida da Igreja de Jardim Roça, Senhor, pela fidelidade dos teus filhos, pelo cuidado dos teus filhos e principalmente pelo amor que há no coração desta igreja, Pai. Agora, Senhor, abençoa-nos, ó Deus, e dê-nos ainda uma semana de bênção, uma semana de vitória, e sê conosco, Deus, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. E que o amor de Deus Pai, e que a graça redentora de Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, seja com a Igreja de Cristo, com cada família desta igreja, agora e para todos sempre. E a Igreja de Cristo diz, amém. Permaneçamos em paz, amados.